Bom dia a todos. Estamos começando a nossa aula de hoje. E, ao final da aula, eu vou ter um tempo para a gente tirar dúvidas. Vou encaminhar essa aula com as perguntas de hoje. Vou encaminhar um documento Word com todas as perguntas para vocês colocarem as suas respostas lá neste documento. E aí tem umas recomendações para vocês me enviarem nesse próprio documento, tá? E hoje nós vamos falar sobre plantas avasculares, e essas plantas que a gente conhece um pouquinho, talvez muito menos que as outras plantas, mas vocês vão ver que vocês conhecem um pouco dessas plantas à medida que eu for comentando o que for aparecendo. Deixa eu ver aqui. Tá. Para a gente falar de plantas avasculares, primeiro a gente vai ter que entender o que são plantas, tá? E isso vai ser fundamental para que a gente possa conversar um pouquinho, possa entender por que elas foram fazer simbiose com as cianobactérias e em que grau que isso é importante, tá? E eu gosto de chamar de plantas avasculares, que é para não fazer confusão com as plantas outras, e nem fazer confusão com o nome que as pessoas usam aí erroneamente em nível de ensino médio, que a gente vai conversar depois quando aparecer o nome, tá? Para a gente entender aonde estão as plantas, tem que lembrar de Arqueplastida, aquela linhagem de eucarionte onde todos fazem fotossíntese, aonde por endossimbiose primária surgiram 3 modelos de cloroplasto. Algumas pessoas chamam esse grupo inteiro de plantas, tá? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? Outras pessoas consideram planta os representantes com clorofila A e B, ok? Então, vem a grande pergunta: o que são plantas? Sempre eu falei para vocês, quando a gente vai definir um organismo, a gente precisa definir começando pelo posicionamento dele dentro dos domínios. São 3 domínios: arqueia, bactéria e eucária. Então, as plantas são eucariontes. Se a gente voltar no slide anterior, elas são eucariontes, mas da onde? Da linhagem Arqueplastida, tá? Ups, era para ir para frente. Da linhagem Arqueplastida. E dentro da linhagem Arqueplastida, tem um grupo chamado Viridiplantae. O que é viride? Verde. Planta, planta. Então, as plantas verdes, tá? Por que elas são verdes? Porque elas têm um cloroplasto que se diferenciou. A dupla membrana, que a gente já sabe que a membrana externa é do eucarionte, a membrana interna é da cianobactéria. E esse cloroplasto tem de 3 a 6 tilacoides agrupados. Na extremidade desse agrupamento de tilacoides são aquelas membranas fotossintéticas que as cianobactérias depositavam a clorofila e outros pigmentos. Em volta desses tilacoides, na extremidade dessas faixas de tilacoides agrupados, eu tenho o grã. Esse é aquele cloroplasto que vocês viram lá no ensino médio. Dentro dos tilacoides tem clorofila A e clorofila B. Então, dentro de Arqueplastida, é o único grupo que tem clorofila B, tá? A reserva nutricional é o amido, aquele amido da batata, todos eles têm, das algas verdes até as plantas superiores, todas têm amido. A divisão celular se dá por fragmoplasto. Não vou entrar no quesito que é fragmoplasto aqui, porque é quase uma aula isso. Então, quem tiver dúvida, dá uma olhadinha no Biologia Vegetal, no livro, que lá tem até com as ilustrações. É um processo de divisão da célula, é um processo mais eficiente. Então, todas as viridiplantae que têm fragmoplasto estão num grupo denominado Streptophyta. Tá? Eu vou ter um filo de algas e
todas as demais plantas, briófitas, antóceros, hepáticas, samambaias, gimnospermas, angiospermas, todas têm o fragmoplástico. Eu volto explicando um pouquinho essa divisão. Apresenta tecidos e embrião verdadeiro. As algas não têm tecido, as algas não têm embrião. Então, as plantas que apresentam tecido e embrião verdadeiro, elas vão se diferenciar pelo termo embriófita. O processo reprodutivo pode ser do tipo vegetativo, assexual e sexual. No sexual, formando gameta, no assexual, formando esporo, no vegetativo, formando propágulos, né, que são mini-clones, ou a divisão celular. Então, esses são processos mais simples. As mais primitivas, a fase gametofítica do seu ciclo é a fase dominante. O que é fase gametofítica? É aquela planta que se reproduz só por processo sexual, que produz gameta, por isso que fala gametófito, gametas em uma planta, tá? E as mais avançadas, como as angiospermas, gimnosperma, elas vão, o esporófito vai ser a fase do ciclo de vida que dominou no ambiente. Então, eu vou ter uma planta que produz esporos sendo a fase dominante. Daqui a pouquinho eu volto a essas duas terminologias aqui. E aí, quando a gente olha lá em Arqueaplastida, a gente tem a cianobactéria sendo incorporada. Uma vez incorporada, o eucarionte que incorporou essa cianobactéria derivou numa glaucófita. O outro eucarionte, o mesmo eucarionte, essa mesma espécie, mas outro indivíduo, derivou numa rodófita. A mesma espécie, um terceiro indivíduo, derivou nas plantas verdes, viridiplanta. Dentro de Arqueaplastida, todo mundo que tem clorofila A e B reserva amido, está aqui dentro de viridiplanta. Daí a gente vai ver que em viridiplanta nós temos dois clados. Devia ter mudado aqui, colocado algas verdes, porque parecia um terceiro filo atualmente, tá? Seria o das algas verdes primitiva e estreptófita, porque a célula se divide formando um fragmoplástico. Eu vou ter as algas carófitas e todas as demais plantas, das plantas avasculares até as plantas vascularizadas, tá? Então, isso ocorreu entre 1.200 e 725 milhões de anos atrás. O que a gente vai observar no primeiro momento? Que um grupo de algas, junto com as outras plantas, através do seu processo de divisão celular, se tornou mais especializado. Então, nós vamos ter as algas carófitas, tá? Que são mais avançadas que as algas verdes, dois grupos de algas verdes. E dessas algas carófitas, derivou um grupo que tem embrião e tecidos. Daí chamam-se esse grupo de embriófita. E aí, essas embriófitas começam a fazer a transição para o ambiente terrestre. Entendido até aqui? Tá. Esses numerozinhos que estão aqui, é tudo análise molecular, tá? Que eu não estou entrando aqui no quesito de qual análise. Aí nós vamos ter, em Arqueaplastida, o mais primitivo, glaucófita, depois o segundo grupo mais primitivo, as algas de linhagens vermelhas, e, por fim, as algas de sublinhagem verdes, que são as viridiplantas. Verde por conta da clorofila B, que ela não absorve o pigmento verde, ela reflete. Então, quando você olha para uma árvore ao lado de fora da sua casa, você está vendo ela verde, porque ela tem muita clorofila B, daí ela reflete muito verde. Então, viridiplanta de algas verdes a plantas fanerogâmicas, ou seja, angiospermas, gimnospermas. Eu acrescentei aqui o terceiro filozinho que estava faltando, tá? Então, o que a gente tem? A gente vai ter essa organização dos mais primitivos até aqueles que formam embrião. Hoje nós vamos conversar sobre esse grupinho aqui, dos que têm tecido e formam embrião,
Mas vamos conversar somente hoje, depois da avaliação, a gente vai começar nas plantas superiores, vamos falar das embriófitas primitivas. Como que isso aconteceu? As algas inicialmente viviam na água, todos os tipos de eucariontes que fazem fotossíntese são primitivos. Com o passar dos anos, algumas migraram para ambientes continentais. Esses ambientes continentais deixaram de ser salino, passaram a grande maioria a ser de ambientes de água doce. Em algum momento, não se sabe como aconteceu, mas eles conseguem comprovar isso por DNA, e que na maioria dos livros que vocês têm disponível não apresenta essa opção para vocês. O que aconteceu? Carófita da classe Zygnematorphyce começou a migrar para o ambiente terrestre e se transformar nas primeiras plantas terrestres. Planta extremamente simples, com 1 ou 2 cloroplastos por célula, tá? Esses filamentos sofreram um processo de achatamento, se transformaram em placas, né? Mas, ao fazer essa transição, elas tiveram que fazer pequenas adaptações à vida terrestre. Primeiro, tiveram que fazer uma epiderme, porque a epiderme simula a água. Se você encostar numa planta, a planta nunca vai ficar quente, porque nessa epiderme circula muita água, né, que ela entra da planta e evapora através dos estômatos. Então, a água está circulando e ela não aquece. Então, a epiderme para simular a água e um parênquima para fazer fotossíntese e estocar alimento. Então, formou-se 2 tecidos. E isso limitou muito, porque era um tecido extremamente simples e essas plantas precisaram disputar nutrientes, tá? Mas aonde estavam os nutrientes? Os nutrientes estavam no solo, ok? Mas elas não desenvolveram raízes, desenvolveram só parênquima e epiderme e ficaram com uma estrutura chamada rizóide, tá? Essas pequenas plantas, elas não têm órgãos. Então, o corpo inteiro dela faz tudo. Para poder disputar com o ambiente terrestre os nutrientes, elas se consorciaram com os fungos, fazendo as micorrizas, ou então com fungos e cianobactérias, a cianobactéria fornecendo componente nitrogenado. Entendido até aqui? Dúvida? Aí, alguém fala alguma coisa para saber se vocês estão ouvindo. Professora. Tá bom. Eu fico aqui no processo da solidão, né? Aí nós vamos ver uma árvore aqui, de novo, né, já do Vries, do Arquibaldi, onde eu tenho desde as primeiras algas verdes primitivas, passando, aí eu tenho um grupo aqui que se chama Streptófita, porque o que acontece? Ele vai ter um processo de divisão celular diferente desses outros grupos, que é o fragmoplasto. Esse fragmoplasto favorece o desenvolvimento do corpo de uma maneira mais segura e favorece o processo de ramificação. E aí nós vamos ver o grupo das carófitas, das algas verdes carófita, dentro de Streptófita por causa daquele fragmoplasto. E aí nós vamos, na realidade, carófita tem 5 classes. Esse artigo representou apenas 4 classes. 1, 2, 3, 4 classes. E, pela análise molecular, Zygnematorphyce foi o grupo que vai originar as plantas terrestres, tá? Que é o grupo mais próximo que vai ter esse processo de origem das plantas terrestres. O que esses primeiros grupos de planta terrestre precisam? Buscar nutriente com o solo, através de um processo de micorriza, e também buscar nitrogênio e fósforo com as cianobactérias. Os primeiros grupos mantêm isso. Só que tem um grupo de plantas avascular que não conseguiu se consorciar com essa micorriza. E aí, quem são as plantas avasculares? São as primeiras plantas que migraram da água para a terra, se originaram a partir de Zygnematorphyce, uma classe de carófita.
apresentaram apenas 2 tecidos. A epiderme, que eu comentei com vocês, que substitui a água, ajuda a refletir a luz solar, ajuda a não deixar a planta superaquecer, porque a água circula muito nela, e parênquima. Alguns grupos, vocês vão ver, dessas plantas vasculares, que não desenvolveram a epiderme, desenvolveram só o parênquima, mas aí eles têm um outro mecanismo para sobreviver, tá? Não tem tecido condutor, as plantas, como o nome já diz, há de ausência vascular, de vascularização de tecido condutor. Por não ter tecido condutor, elas não conseguem crescer muito, porque é o tecido condutor que dá forma ao corpo. Nesse grupo de plantas avasculares, a água dá forma ao corpo. À medida que ela enche as células, o organismo se expande, à medida que ela perde água, o organismo diminui o seu tamanho. E quando ela perde água, esse organismo entra em estado de latência, ele vai dormir, ficar ali dormindo, ele não morre. Então, esse processo de ganhar água e o organismo aumentar até 300% o volume do seu corpo, e de perder água, ele virar uma estrutura em estado de dormência ou latência, isso se chama poiquiloidria. Por isso que a gente diz que as plantas avasculares são poiquiloídricas. E isso faz com que ela não morra. Por exemplo, ontem estava 20% de umidade aqui em Goiânia. Então, se a gente for procurar uma planta vascular, ela vai estar toda murchinha lá, bem pequenininha. Mas ela não morreu, tá? Então, poiquiloidria é o tipo de mecanismo de sobrevivência das plantas primitivas que está relacionada ao ganho ou perda de água. Se ganhar muita água, ela vai ficar feliz, vai se reproduzir, vai fazer tudo o que ela precisa fazer. Se ela perder muita água, ela vai ficar inerte, sem fazer qualquer tipo de função metabólica, tá? Essas plantas são dependentes, por causa desse mecanismo de poiquiloidria, das áreas úmidas, ou então da própria água. Teve algumas que voltaram para a água porque não deram conta de ficar na terra. Elas vão desenvolver a interação com fungos micorrízicos, no caso, as plantas vasculares são as primeiras a fazerem isso, ou com cianobactéria simbionte para obtenção de nitrogênio. Só lembrando aqui do geossífon, lá, aquela interação de fungo com cianobactéria, que poderia se associar a cianobactéria, fungo e as plantas. Então, tem algumas plantas avasculares que fazem essa associação também, tá? O corpo, por não ter uma organização bem nítida, é chamado de talo, tá? E por não ter órgãos verdadeiros, nós vamos falar de órgãos quando a gente entrar nas plantas avançadas, ou órgãos vegetativo ou reprodutivo, isso caracteriza uma planta primitiva, ou avascular, sem órgãos, sem vasos condutores, apenas 2 tecidos, sobrevida depende do mecanismo poiquiloide, ganhar e perder água, tá funcional e ficar em estado de dormência ou latência. Isso, nas plantas avançadas, não existe, já passou. Então, nós vamos ter, dentro dessas plantas primitivas, o que naquele livro de ensino médio de vocês chama tudo de briófita. Na realidade, são 3 filos, tá? Que a gente vai conversar um pouquinho depois. Então, o talo, ele pode ser uma lâmina achatada, ou ele pode ter esse arquétipo semelhante a uma árvorezinha, tá? Parece que é uma folha, mas não é, né? Parece que é um caule, mas não é. Então, nesse tipo de organização de corpo, epiderme e parênquima, principalmente nos talos achatados, isso é muito nítido. Nos talos que a gente chama de folhoso, que tem esse aspecto de uma árvorezinha, só tem parênquima, não tem epiderme, tá? E vamos ter na região basal, ou desse talo que é em pé, aqui sai na lateral, ó, uns ramos absorçores, que são os rizóides, e são esses rizóides que vão se consorciar com as micorrizas.
No tempo biológico, se a gente voltar lá no nosso livro de biologia vegetal, nós já vimos que das cianobactérias até as algas, como que surgiu, tá? E nós vamos observar o advento em 475 milhões de anos, né, que é o primeiro fóssil, das plantas avasculares, tá? O que ficou preservado foi alguns esporófitos e alguns gametófitos, tá? Que tem semelhança morfológica com os indivíduos que vivem hoje. Então, se a gente for comparar com a cianobactéria, que é muito antiga, nós vamos ter aqui um grupo que aparece intermediário no tempo, sem ser tão velho assim. E depois delas vão surgir as plantas vasculares, angiospermas, gimnosperma, e, por último, o homem. E aqui eu não estou falando das comunidades heterotróficas, porque elas vão estar associadas e dependentes por causa da rede trófica, né? O consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário vão evoluindo à medida que essas plantas vão se organizando. Importância de micorriza e cianobionte no sucesso evolutivo. O organismo, ao sair da água, que não aceitou a micorriza, ele foi, tipo assim, nocauteado. Ele teve que voltar para a água ou então morrer, porque ele não conseguiu interagir com o solo. Existiram outros organismos que não conseguiram interagir com o solo, mas interagiram com uma cianobactéria. Botei a fotinho de um nosso aqui, tá? E aí o que ele ficou fazendo? O que ele vai fazer com essas micorrizas? Outros, mas mesmo assim, se ele não conseguir interagir ou fazer com que essa micorriza permaneça muito tempo com ele tem a cianobactéria. E o terceiro e o último feliz, que tem as micorrizas interagindo com ele, mais a cianobactéria, então ele vai ter suprimentos retirados do solo e ele vai ter suprimentos retirados do ar. Então, ele consegue, com isso, se afastar da água. Quem não tem micorriza e não tem os cianobiontes, voltaram para a água ou morreram. Quem tem as micorrizas e os cianobiontes, no primeiro momento, por mais que ele só tenha 2 tecidos, ele consegue um pouquinho se distanciar da água. E aí nós vamos ter elementos que são fundamentais à vida na Terra, a epiderme com o cianobionte e a micorriza entrando pela região dos rizóides, tá? Então, isso evolucionariamente foi importante para que esses organismos que saíram da água pudessem se adaptar ao ambiente terrestre. E aí nós vamos ter o que a gente chama de planta, clorofila A e B, reserva amido, né? As micorrizas, para a maioria, que estão associadas aos solos, e as plantas avasculares, dependendo das cianobactérias, para elas fazerem algum tipo de interação. Essas características intermediárias entre a água e a terra, de novo, as micorrizas e os cianobiontes foram fundamentais para as plantas avasculares para a obtenção de recursos, água, nutriente e outras substâncias que estariam dissolvidas no solo ou produzidas pelo cianobionte. A divisão celular de fragmoplasto dá uma posição futura dessa parede celular e permite que essa célula não tenha uma ruptura tão fácil. Então, o corpo é mais persistente. As plantas primitivas ainda vivem em ambientes úmidos, porque elas são poiquilohídricas, que é aquele mecanismo que absorve água, cresce, perde água, vai dormir, né? Ou, na própria água, eles vão desenvolver uma capacidade de síntese de compostos fenólicos. O que são compostos fenólicos? São compostos que dão a capacidade dessas plantas se exporem ao sol, como se fosse um filtro solar para a célula. Eles estão dissolvidos no citoplasma. Quando elas têm muito composto fenólico, as plantas avasculares ficam vermelhas ou marrons, porque o citoplasma está vermelho ou marrom.
Composto fenólico dá muito dinheiro, porque a indústria da cosmetologia estuda muito composto fenólico de algas, de plantas, né, para fazer os seus filtros solares, os seus cremes faciais, etc., tá? Que eles são protetores de UV e são regeneradores também. Até aqui, tá tudo ok? Até esse slide aqui, tá tudo ok? Sim. Continuando. Vamos falar de gametófito e esporófito. Qualquer ser vegetal, não importa se algas ou se angiosperma, na sua fase mais avançada, tem no seu ciclo de vida uma fase em que tem uma plantinha que produz gametas, tá? E tem uma outra fase, uma segunda planta que produz esporófito. Os organismos mais primitivos ficaram com gametófito duradouro. Ficaram com gametófito duradouro porque eles precisam da água ainda e os gametas precisam da água para nadar. Então, eles não tiveram investimento maior numa planta resistente à ausência de água. Os organismos mais avançados ficaram com o esporófito numa fase duradoura, porque o esporófito tem mais resistência à água. Quem tem gametófito também vai ter um esporófito, mas as plantas avasculares, se você olhar e falar assim, eu vi uma planta vascular, eu vi uma briófita, você está vendo um gametófito, porque o esporófito é muito difícil de você localizar, tá? Se você olha para um angiosperma, você está vendo um esporófito, porque o gametófito, a angiosperma transformou ele em microscópico, que a gente não vê. Tá? Então, essa fase de gametófito para esporófito a gente chama de alternância de geração. E nesse grupo, a gente fala que as plantas do gametófito é diferente da planta do esporófito, por isso que é uma alternância de geração heteromorfa. Tá? E as primeiras plantas terrestres, a dominância é das plantas que produzem gametas, porque elas ainda dependem da água, e o gameta masculino precisa nadar para chegar até o gameta feminino. Ok. Outra coisa que foi importante nessa geração é que, quando fecundado, as estruturas do gametófito, ele produz um embrião. Isso aqui é um embrião, tá? Essas paredes aqui, e aqui é do gametófito. Esse embrião está preso dentro do gametófito, tá? E aí, o que esse embrião faz? Produz o que a gente chama de placentação, um tecido que vai grudar no tecido do gametófito. Então, o gametófito é haploide, o esporófito é diploide, e nessa placentação eu vou ter tecidos de gametófito e esporófito misturado, para segurar esse esporófito dentro do gametófito. Enquanto ele fica aqui preso, o gametófito vai passando alimento para ele através da placenta. E esse esporófito, esse embrião, após que ele cresce, ele vira um esporófito, ele vai ficar preso ao gametófito ad eterno, recebendo esse alimento pela região da placenta. Então, aonde tem a interação dos dois tecidos, corresponde ao pé do embrião, e depois o que a gente chama de pé do esporófito. Então, tem um pé, tem uma haste aqui, e tem uma região produtora de esporo, que a gente chama de cápsula. São as três partes do embrião. A penetração do tecido do esporófito para fixá-lo no gametófito é uma importância ambiental muito grande, porque ele recebe nutriente e que ele não vai se perder na natureza, não vai se separar desse gametófito. No primeiro momento, isso foi importante. Nos livros de vocês de ensino médio, as chamadas plantas avasculares, eles chamam tudo de briófita, tá? Mas nós que estamos na faculdade, existem 3 grandes filos: Anthocerotófita, Marchantiófita e o filo briófita. Anthocerotófita é um pouco difícil a gente achar, são chamados antóceros. As marcantiófitas, a gente acha lá pelo campus, tem algumas, que dá para a gente ver, são chamados hepáticas, e as briófitas são chamados musgos verdadeiros. E esses são bem fáceis de você ver.
você for em qualquer árvore perto da sua casa, tem uma estrutura que parece uma graminha verde. São os musgos, são as briófitas, tá? Então, briófita mesmo, somente os musgos. Os outros 2 filos não são briófitas, eles têm filos independentes. Então, são plantas primitivas, tamanho reduzido, olha a palavra aqui de novo, poiquiloídrica, ganha água, cresce, faz fotossíntese, se reproduz, faz tudo. Perde água, fica em estado de dormência, não está morto. Está ali esperando a próxima chuva, tá? Anthocerotófitas, que são os antóceros, foi o primeiro grupo de organismos que saíram da água. E por conta disso, a gente vai ver que ele desenvolveu uma simbiose para todos os seus representantes. Então, aqui eu vou ter endossimbiose completa. Marchantiófita vai ter e briófita vai ter endossimbiose parcial, apesar que a briófita tem uma endossimbiose, que a gente vai discutir, que é uma coisa discutível, né? Mas ela desenvolveu o quê? Exobiose. Então, nós vamos ter um grupo cujo o gametófito é taloso, aquele gametófito achatado, né, aqui embaixo. Esses filamentos verdinhos aqui são esporófito, e nesse grupo os filamentos amarelos são esporófito, tá? Então, eu tenho uma lâmina, que é o gametófito taloso, e tem aquele arquétipo que parece com uma árvorezinha, que é o gametófito folhoso. Então, Anthocerotófita é muito dependente do seu cianobionte. Ela não sobrevive sem o cianobionte, que está no processo de endossimbiose. Tá? Nós vamos ver grupo a grupo. Evolutivamente, eu peguei essa árvore, que é a única árvore que vai mostrar o processo de evolução com estudos moleculares. Como eu falei para vocês, os livros de vocês de 2014 eram livros de 2010, 10 anos atrás. E quando a pessoa escreveu em 2010, ela se fundamentou em dados de 2008. Então, a gente vai voltando um tempo. Então, essas relações filogenéticas se atualizaram muito rápido nos últimos 10 anos. Então, nós vamos ter as algas carofíceas, principalmente Zygnematorphycia, se desenvolvendo nas primeiras plantas terrestres. O primeiro grupo de planta terrestre são os antóceros, tá? E o antócero, ele tem característica que derivou em 2 grandes grupos, em marcantiófitas hepáticas e nas briófitas, que são os musgos verdadeiros, tá? Desses 2 grupos, ainda não definiram se foi de briófita ou de marcância, que se evoluiu para as outras plantas, que são as chamadas plantas vascularizadas, tendo aqui no meio do caminho os representantes fósseis, tá? Que são chamados de pré-vascular, porque tem tecido vascular muito, não em cadeia, e aquelas que são bem vascularizadas, onde eu tenho as samambaias, as angiospermas e as gimnospermas. Tá? Entendido a questão evolutiva de origem, a escadinha, ó, quanto mais para cima, mais avançado, quanto mais para baixo, mais primitivo. Tá? Então, indo das algas carófitas até as angiospermas, tudo isso está dentro daquele grupo de Streptófita, que tem aquela divisão celular de fragmoplástico. Quando a gente chega dentro das Streptófita, a partir daqui de antóceros em diante, eu tenho as embriófitas, ou seja, organismos que produzem embrião, tá? O que significa a endossimbiose das cianobactérias com as plantas? A maioria das plantas primitivas, as avasculares, estão em locais que o solo é rico em nitrogênio e não se consorciam com as cianobactérias, tá? Quando há deficiência desse solo, a primeira coisa que as plantas vão fazer, principalmente as avasculares, vão desenvolver um processo de simbiose com cianobactéria. As outras plantas avançadas desenvolvem principalmente com fungo. As plantas avasculares com cianobactéria. O custo de manutenção do cianobionte, ele vai
superar os benefícios que esse cianobionte dá para ele, porque todo cianobionte tem um custo. Se você produz nitrogênio, você tem que pagar um salário para ele. E qual é o salário? É os compostos fotossintéticos. Em muitas plantas, o processo de simbiose é facultativo. Muitas que fornecem composto nitrogenado sob condição de estresse de fósforo, tá? Então, as cianobactérias, quando falta fósforo para ela dentro da planta, ela vai fornecer composto nitrogenado. E isso a planta manipula bastante, para que ela possa desenvolver um heterócito. E outras são dependentes do cianobionte, como é o caso dos antóceros, que não vivem sem a cianobactéria. O cianobionte, quando em endossimbiose, altera sua forma, não forma colônia, que é de formar colônia, né? Os filamentos, muitas vezes, ficam só em forma de hormogônio, todo fragmentado lá dentro, e muitas vezes aumenta o número de heterócitos que ele desenvolve. Então, ele fica bastante alterado, você não consegue, muitas vezes, reconhecer pela morfologia esse indivíduo, vai reconhecer pelo DNA, tá? Nós vamos começar a conversar sobre o processo de simbiose de cianobactérias com as plantas avasculares, as chamadas plantas primitivas, tá? Esse processo de endossimbiose não é seletivo com as espécies de cianobionte. Nós sabemos que o nostoc é o organismo mais vagabundo que existe. Se você forneceu açúcar para ele, ele já está sorrindo para fazer uma simbiose com a planta que forneceu açúcar. Qualquer planta que fornecer açúcar, o nostoc está indo. Tem nostoc que faz simbiose com fungo, simbiose com planta vascular, simbiose com planta vascular, tá? Então, o nostoc é uma espécie que ela não é muito seletiva. Outra coisa, a produção especializada de propágulos, ou seja, estruturas de reprodução vegetativa, como pequenas mudas, às vezes é tão intrínseco que quando ele produz o propágulo, ele já coloca dentro da pequena muda o nostoc, tá? Então, esses propágulos já saem com estruturas simbióticas especializadas. A gente vai ver depois essas estruturas. Os propágulos associados com o cianobionte já foi uma derivação no processo evolutivo. Então, à medida que, por exemplo, os antóceros incluíram os endossimbiontes para ele sobreviver, ele também desenvolveu uma mudinha, e que essa mudinha carrega o nostoc em colônias pequenas, tá? Então, quando o propágulo germinar, quando a mudinha germinar, o nostoc também vai germinar, ele vai precisar caçar nostoc no solo, tá? O nostoc é o gênero mais representativo no processo de endossimbiose. Propágulo é uma muda em miniatura. Gemas é uma formação de várias células, um agrupado de células desorganizadas que vão crescer numa planta vascular. Então, nesse caso, as gemas, elas são dispersas com os nostoc também, tá? Grupos de células com grupos de células de nostoc. Então, é um processo evolutivo, principalmente nos grupos, no grupo de antóceros, principalmente, e algumas hepáticas também. Aqui está errado. Não está certo, está errado não. Nós podemos ter exobiose e endossimbiose, aqueles organismos que ficam aderidos externamente ao corpo do indivíduo e organismo que fica aderido internamente. Então, tanto exobiose quanto endossimbiose, as nostocales, porque tem aquela fixação especializada a partir da célula do heterócito, elas são campeãs do processo evolutivo, porque elas têm condição de negociar com a planta grandes quantidades de nitrogênio, transformado em amônia, porque ela fixa isso do ar. Não precisa estar dissolvido na água, nada disso. Fixa do ar. Então, nós vamos ter o nostoc, e depois Gleutric, Anabena, Calotrix, Citonema e Cilindrosperma.
Eu consegui bastante ilustração de citonema e nosso aqui para a gente ver, tá? Os outros grupos eu não consegui, apenas o livro do Adams, que cita a presença desse grupo. E Cinecococaris, aquela que tem fixação de nitrogênio temporal, não tem célula especializada e fixa nitrogênio à noite, na ausência da fotossíntese, porque a fixação de nitrogênio depende de baixa concentração de oxigênio. No caso da fixação especializada, dentro do heterócito, o heterócito não faz fotossíntese, ele tem uns 10% de tilacoide para arrumar uma energia para passar os conteúdos para outra célula. E aqui tem que ser à noite, porque o corpo dela inteiro durante o dia faz fotossíntese, à noite não faz fotossíntese, à noite fixa nitrogênio. E no processo de endossimbiose, somente as nostocaris estão participando, porque elas têm o heterócito e elas podem fixar nitrogênio, pode aumentar bastante a sua capacidade de fixação de nitrogênio. Aí a gente tem nócito que tem anabena. Como o nócito fica muito desconfigurado, ele fica com a carinha de anabena, tá? Então, a gente precisa fazer o DNA para saber se é nócito ou saber se é anabena. Vamos começar a falar dos antócidos. Só relembrando agora que os antócidos, eles vieram evolutivamente de Zygnematorfícia, e foi o primeiro grupo a sair da água para a terra, e aí ele se consorciou com uma cianobactéria, porque ele não conseguia tirar do solo nutrientes que ele precisa, tá? Apesar que algumas espécies até têm micorriza, mas ele não se desgrudou de uma cianobactéria. Os antócidos, essa parte aqui de baixo, essa placazinha arredondada, é o corpo dele, ele é um organismo taloso, e essa parte prolongada aqui são os esporófitos, então tem duas gerações. Embaixo, a plaquinha, o gametófito, e aqui os esporófitos. Eles produzem vários esporófitos por corpo do organismo, tá? Do gametófito. A coloração do antócero é esse verde mais escurecido, que o pessoal costuma chamar de verde musgo, né? Então, eu tenho o gametófito, que ele é prostrado, é um organismo taloso. Por ele formar seu corpo arredondado, a grande maioria das espécies, a gente diz que o talo dele é um organismo taloso em roseta, porque o corpo dele é arredondado, tá? O esporófito pode ser desde um único esporófito a vários esporófitos por gametófito, tá? Ele vai crescer continuamente, é o único esporófito que faz fotossíntese dentro dessas plantas primitivas, tá? E aí ele independe um pouco dessa relação de dependência do gametófito, de receber alimento do gametófito, mas ele ainda recebe bastante alimento. Aqui dá para ver o talo em roseta, tá? E os esporófitos. Ah, professora, eu quero encontrar um antócito. Você tem que ir para a beira de rio, tá? E rio de água limpa, porque ele é muito sensível. Ele ocorre em ambientes bastante desprovido de poluente, ele não resiste a poluente, e lá que a gente vai encontrar. Existem 12 gêneros, ele é um grupo pequeno, e 220 espécies, tá? Todos os táxons têm um cianobionte. Quem é esse cianobionte? O nostoc, tá? É uma comunicação feita por meio de fendas, nós vamos ver na extremidade do talo, e dessas fendas formam canais internamente. Por que dessas fendas? Porque o nostoc produz muita mucilagem, ele secreta essa mucilagem por meio dessas aberturas, e nessas mucilagens ele vai secretar substâncias que são substâncias protetivas a esse gametófito, antifúngicos, antibacterianos, e substâncias que inibem o gametófito de ser predado, porque ele fica muito mucoso, muito gosmento. Então, o bicho que vier aqui pequenininho para se alimentar dele já vai ter uma grande dificuldade, tá? Isso aqui é uma foto que a gente fez na prática, na sala de aula. A gente olha aqui o antóceros, aí vê essa mancha verde aqui, e foi essa que eu ampliei para cá. Isso é uma cavidade. Dentro dessa cavidade
percorrendo para dentro do corpo do organismo, essa mancha mais escura aqui já é o nóstoco, que cresceu e ocupou toda a cavidade. Isso é uma prática, se a gente encontrar um antóceros, que não é tão fácil assim, a gente vai poder fazer, tá? Dentro dessa cavidade, aqui a gente está vendo várias cavidades, tá? Na microscopia eletrônica, a gente vê que tem uma abertura e dentro vai formar canais que vão percorrer internamente o corpo. E dentro desses canais, a gente observa o nóstoco lá todo espremidinho, com seu heterócito, aqui o outro heterócito, ele fica crescendo longitudinalmente. Então, as fendas que vão secretar substâncias também podem atrair hormogônios, se ela achar que a quantidade de nóstoco aqui foi muito pouca. Essa abertura, essa cavidade, vai formar um espaço que a gente chama de esquizógeno. O que é isso? Não sei se vocês viram, quem fez anatomia vegetal, que dá a origem de formação de espaços esquizógenos, ou seja, são células que vão morrendo e vai formando espaço internamente. Então, só que esse espaço é contínuo, a gente vai ver na outra ilustração. Essas cavidades são preenchidas de mucilagens e filamento, e o processo de vida é dependente desse nóstoco que cresce internamente dentro dos antóceros, tá? Então, aqui uma cavidade, aqui na microscopia eletrônica, a abertura dela, tá? Quando a gente olha na microscopia eletrônica, é fácil a gente ver a cavidade. Aí nós vamos para uma microscopia óptica, tá? Aqui, ó, a cavidade alongada, tá? Formando verdadeiros canais mucilaginosos, tá? Aqui já um local dentro do corpo, como por exemplo aqui, ó, que o espaço é mais alargado, aqui o espaço é mais estreito, então, à medida que o nóstoco vai crescendo, as células em volta vão morrendo e ampliando esse espaço, por isso que diz que é o espaço esquizógeno, tá? E esses canais vão formar essas linhas que estão aqui, ó. As cavidades geralmente estão na periferia, e aí o nosso que vai crescendo e vai formando essas linhas, esses canais aqui dentro. Então, ele cresce, inibe o crescimento de outras células, ou então ele mata essas células para formar esse espaço, e os espaços são muitas vezes longitudinais. Por isso que quando a gente corta transversalmente, a gente vai ver, como a gente viu no slide anterior, aqui, ó, como se fosse uma pequena rodelinha, tá? Mas lá dentro eu tenho o nóstoco. Então, a abertura são as cavidades, os canais, eles têm, como que esses canais se desenvolvem, é importante na identificação. O cianobionte estimula o alargamento da fenda e a formação de canais, por morte das células da planta ou inativo crescimento, e aí consegue fazer o desenvolvimento desses canais. Essas fendas mucilaginosas na região ventral, a gente vai observar que tem a ver com o genótipo do nóstoco, porque esqueci de falar que ele tem a região ventral, que é que está fora da... a ventral está próximo à terra e a dorsal fora da terra. Então, aquela que gruda ele no solo é a ventral. Então, as fendas mucilaginosas da região ventral, elas vão ser importantes para captar outros hormogônios, e o próprio nóstoco estimula bastante a formação dessas fendas na região ventral, tá? E outra coisa também, que o nóstoco, ele vai também secretar substâncias que vai impedir, muitas vezes, outros organismos a invadir as plantas. Os cianobiontes vão desenvolver mecanismo bioquímico para eliminação de invasores. Então, alguns vermes, algumas bactérias e alguns vírus não conseguem invadir, porque o nóstoco que produz substâncias que inativam esses organismos. Aqui o gametófito em forma de roseta. Aí a gente vai observar
que numa microscopia eletrônica a gente consegue ver as células do nóstico, microscopia eletrônica de transmissão, aqui as cavidades vazias, que no processo muitas vezes se perde esses nósticos, e aí são cavidades ainda pequenas, e depois a gente vai observar outras cavidades já preenchidas com o próprio nóstico, tá? Tanto na ótica quanto na eletrônica, a gente consegue ver isso. O esporófito não faz endossimbiose, só o gametófito, e o gametófito repassa muita alimentação para o esporófito, apesar desse esporófito fazer fotossíntese, tá? Então, a simbiose é só para o gametófito. E isso justifica esse grupo ter sido o primeiro a sair, porque ele não consorciou muitas vezes facultativamente com as micorrizas, mas o nóstico que resolve o problema para ele. Entendido até agora os antóceros e como ele faz simbiose? Sim. Sim, professora. Ok. Bebendo uma água, porque 20% de umidade, estou quase igual as briófitas aqui fazendo poiquiloidria. Eu coloquei essa foto, porque essa foto verdinha aqui, ó, é um tipo de gametófito de marcância, que ele é do tipo taloso. E essa aqui é o tipo de gametófito de marcância, que é um tipo folhoso. Muitas vezes confunde ele com musgo. Ele só não é confundido com musgo porque ele é todo achatadinho, e o musgo ele é mais ereto, tá? Outra coisa que tem importante, essa planta aqui, ó, ela não pode ficar exposta a grande luminosidade. Essa daqui já pode, porque ela tem compostos fenólicos, aqueles compostos que ficam dissolvidos no citoplasma de cada célula e que dá essa coloração escura que favorece a sobrevida como se fosse um filtro solar. Então, quando a gente encontra essas hepáticas escurinhas aqui, a gente já sabe que ela tem composto fenólico. Essa aqui, esse gênero, que se chama Frulania, ele é muito comum lá no campus da UFG, e tanto para marcantiófita quanto para musgo verdadeiro, eu vou apresentar algumas práticas que a gente pode fazer com esse material, caso a gente esteja em sala de aula, tá? Que é bem fácil fazer. Quando a gente coloca essa disciplina como simbiose cianobactéria, às vezes as pessoas acham que a gente não consegue fazer as práticas, mas tem bastante prática que dá para fazer, tá? As marcantiófitas são chamadas hepáticas. As hepáticas têm aqueles talos folhosos, tá? Que são esses, voltando aqui o anterior, que é esse tipinho aqui, e tem o que a gente chama de taloso, que é esse tipo aqui, tá? Os talosos, eles são essas placas achatadas, que tem uma parte que se fixa no solo, e tem uma outra parte que está voltada para o ar. Se a gente for em Pirenópolis, quase todas aquelas cachoeiras de Pirenópolis têm hepáticas, tá? Cachoeira de Bom Sucesso, Cachoeira dos Buritis, tudo tem hepática, porque essas plantas avasculares não gostam de água suja, só gostam de água limpa, tá? Ou solo, então, muito protegido, sem poluentes, tá? E os folhosos são esses que têm essas expansões laterais que parece uma folha, mas não é, porque as plantas avasculares não têm órgãos, e a folha é um órgão. Esse talo achatado aqui do taloso, ele pode se subdividir muito, subdividir em forma dicotômica, e aí ele cresce. Aqui ele está dividindo em dois, né? E se mantém pequenininho, tá? Tem um gênero chamado Blaia pusila, espécie, aliás, Blasia pusila, que é uma hepática que apresenta, nesse gênero, a gente vai observar que ela tem uma cavidade. Nessa cavidade eu tenho um nóstico, e também ela vai se consorciar com micorrizas e o nóstico consorciado ao geossífon, que é aquele que forma aquelas vesículas grandes com o nóstico. Então, ela ganha energia duplamente do nóstico que está na cavidade do corpo e do nóstico que está com a micorriza geossífon, tá? Dentro da ordem, eu tenho 2 gêneros, mas o gênero que você vê mais informação
é a blásia, tá? E essas aberturas aqui, ó, eles chamam de aurícula. Por que eles chamam de aurícula? Porque não vai formar canais como era nos antócidos, ele forma só uma depressão, tá? E isso a gente vai observar também nessa região externa, que ela tem essas gemas, que são a diferença de gema para propágulo é a planta em miniatura, a gema é um agregado de células, tá? E junto com esse agregado de células, vão também algumas células do nosso, que depois no ambiente elas vão crescer e formar a planta de novo, formar aquela... Aqui, ó. Aquela cavidadezinha, tá? Aurícula, que não forma canal, e a planta vai sobreviver, depois ela encontra o geossifo também com o nosso, que ela sobrevive. Tá? Aqui, só para a gente ver numa planta jovem, como que são essas aurículas, elas vão formando como se fossem pequenas bolsas, aqui ou no detalhe maior, dentro da aurícula já está a colônia de Nostoc, aqui eu tenho papilas são projeções das células da epiderme. Aí, na extremidade dessa projeção também tem um Nostoc, então a gente vai observar que ao longo do corpo dela, ela vai tendo várias aurículas, aqui todas essas manchinhas pretas aqui ao longo do corpo são aurículas, mas não forma canais, tá? Só as aurículas. Aqui já é uma outra hepática chamada caviculária. Hepáticas, elas são muito parecidas. Se você olhar aqui, ó, isso aqui, e você olhar aqui, ó, o arquétipo do corpo é muito parecido. Mas, ao contrário da anterior, ela vai formar como se fosse cadeias de aurículas, tá? Não forma canais também. Então, nessas aurículas, eu vou ter o Nostoc, que é aqui dentro, essa coloração chamada de verde musgo, né, que as pessoas chamam, esse verde mais escuro, tá? E essa caviculária também se consorcia com o geossifo. É o segundo gênero da ordem Blasiales, né? A blásia e a caviculária. A blásia cresce muito mais que a caviculária. Esses organismos, se a gente pensar, tem 3 a 5 centímetros, o anterior também, tá? A frulânia é um organismo folhoso. Por que ele é folhoso? Tem essas expansões laterais, que se chamam de filoide. Quando a gente vê a palavra oide na botânica, quer dizer que parece com. Então, o filoide parece com folha, mas não é. Tem o cauloide, que parece com caule, mas não é. E tem o rizoide, que parece com raiz, mas não é. Então, o que vai diferenciar esse organismo folhoso, que tem essas 3 partes que eu falei com você, é exatamente a presença de reservas específicas somente de hepáticas. Se a gente ter dúvida, é um musgo ou é uma hepática folhosa, só levar o microscópio, se a gente vê essas reservas assim, bem granulosas dentro das células, é uma hepática. Se não tem essas reservas, é um musgo. Essa hepática folhosa, que é uma outra prática que dá para fazer, porque lá no campus tem bastante frulânia, ela vai apresentar muitas cianobactérias exobionte, aderida externamente. Tem até outros gêneros, tá? Tem Nostoc e citonema. Na foto aqui, a citonema, ok? Então, ela fica aderida do lado de fora, dentro dessas estruturas. Essa planta aqui não está na foto, mas ela forma uns jarrinhos aqui para acumular água. Aí, dentro desses jarrinhos nossos que também se desenvolve. Uma vez a gente coletou para dar aula, não de simbiose, aula de botânica criptogâmica mesmo, e de uma semana para outra, a gente deixa ela no estado desidratado, os alunos hidratam, vê como é que elas se hidratam, a gente guarda na placa de pé. Então, de uma semana para outra, o nosso que cresceu tanto que parecia uma bola de gude, de tão grande que ele ficou, né? Então, a gente vê que esses organismos que estão aderidos externamente vão repassar compostos nitrogenados, principalmente essas 2 que são heterocitadas, tem células especiais para produzir nitrogênio, tá?
Aqui, no caso, a gente tem a citonema, tá? Aderida do lado. Eu não achei a foto com nós. Essas fotos todas são minhas, tá? A gente tirou durante as aulas. Aqui, ó, essas vesículazinhas para acumular água, a gente tem muitas vezes, ó, o nóstolo que aqui, ó, que vai crescer, e muitas vezes o nóstolo que cresce dentro dela, tá? Como uma boa planta primitiva, é a fase gametofítica, que vai ser infectada por hormogônios ou esporos de cianobactéria. O nóstolo, que vai ser o principal organismo que vai se desenvolver tanto nas aurículas, nesse jarrinho, tá? Que são infectadas, ou então naquelas depressõezinhas que a gente viu no outro. Também nas papilas, nós vamos encontrar organismos com papilas, e também alguns hormogônios que vão ser atraídos quimicamente por essas papilas, porque elas vão estar secretando glicose ou frutose. Açúcares atraem os hormogônios, lembrando disso. Então, dentre as hepáticas, frulânia e porela vão apresentar esse processo de exossimbiose, tá? Ou ainda, alguns cianolíquens que crescem junto com ela, vai compartilhar com ela a nutrição dos seus organismos endossimbiontes, tá? Entendido as hepáticas? Sim, professora. Ok. Vamos agora entrar no que realmente é musgo, no que realmente é briófita, tá? Então, nós vamos ver 2 processos que a gente vai discutir um pouquinho, ok? As briófitas, o musgo verdadeiro, tem essa organização em forma de pequenas árvores, né? Elas parecem umas arvorezinhas, quando a gente olha, parecem umas arvorezinhas, que são o tipo de talo folhoso, tá? O gametófito é sempre verde, o esporófito não é verde, pode ser vermelho, pode ser amarelo, pode ser uma coloração castanha, né, aqui vermelho. Então, o esporófito não é fotossintético, mas é o único esporófito dessas plantas avasculares que são bem visualizáveis, tá? Porque o antócero é difícil você achar o antócero, mas o esporófito do antócero não cresce tanto quanto o esporófito de uma briófita. O esporófito de uma briófita pode chegar a 5 centímetros de comprimento. E as briófitas, por terem uma organização interna mais diferenciada, ela consegue manter a água por muito mais tempo, e daí ela consegue ficar de forma mais expandida. Mas, no entanto, a adaptação dela à perda d'água é altamente estruturada. E aí a gente consegue observar dentro dela já uma adaptação mais avançada. Eu esqueci de falar. Em briófita, nós temos 7 classes taxonômicas. Nós vamos aqui conversar um pouquinho de Sphagnopsida, que é essa aqui, que é um musgo aquático, tá? Ou então de local mais encharcado, e vamos falar de Bryopsida, que é o musgo mais avançado. Tudo que você olhar, fala assim, eu vi um musgo, você viu uma Bryopsida, tá? E as outras classes são mais difíceis de ver. As Sphagnopsida, botei aqui, as Sphagnopsidas, elas apresentam, quando a gente pega lá o filídeo dela, a gente vê que tem uma célula fotossintética e uma célula grande que já morreu, que são células mortas, tá? E aí, essas cianobactérias vão crescer dentro dessas células mortas. Por isso que tem autor que acha que é exossimbiose, tem autor que acha que é endossimbiose. Só que essas células mortas vão formar câmaras, e elas têm aberturas que a gente consegue ver na microscopia eletrônica, a abertura das células mortas. Então, aqui eu tenho uma célula viva, aqui eu tenho uma célula morta com abertura. Então, essa cianobactéria migra e fica ocupando esse espaço aqui dentro. E a gente vai ver como é que isso acontece. Essas células mortas são células hialinas. E as células vivas, elas são muito pequenininhas. Então, a gente vê aqui como esse caminho aqui, são várias células encadeadas
verdinhas porque tem cloroplasto, e ela tem um grande número de células mortas, tá? Então, o que nós vamos observar? A importância dessa célula morta. A importância dessas células hialinas, que são chamadas de célula morta, que elas formam uma câmara, e dentro desta câmara acontece um consórcio de organismos sobrevivendo ali dentro, tá? Nós vamos ter bactérias, tanto autotrófica quanto heterotrófica. A autotrófica é a cianobactéria. Vamos ter arqueia e vamos ter fungo aqui, ó, virando um verdadeiro microcosmos, tá? Como esse organismo ele fica dentro da água, essas cianobactérias heterocitadas que ficam aqui, tá? Elas são cianobactérias também aquáticas e que evoluíram para ocupar esse espaço. Então, o que vai acontecer? 35% do nitrogênio obtido pela planta, vem dessas cianobactérias. E esse espaço aqui dentro, essas células mortas ou células hialinas, eles chamam de guildas funcionais. É como se fosse um microcosmos, tá? Eu vou voltar aqui 2 slides. Essa primeira planta aqui, ó, é um esfagno. Quando a gente olha no primeiro momento, ela está verdinha, mas ela tem mais células hialinas do que células verdes. Esfagno é muito fácil. Você vai no supermercado, você compra sacos de esfagno, nos supermercados maiores, naquela seção de planta. Por quê? Como ele absorve muita água, o pessoal bota em cima dos vasos de orquídea, aquela graminha que está ali nos vasos de orquídea que o pessoal coloca, que é para absorver a umidade, ou quando você irrigar, a umidade reter muito tempo nessas células hialinas, tá? Que a gente já sabe que lá dentro é uma guilda funcional. Eu tenho 3 grandes grupos se interconectando, fazendo seus processos biogeoquímicos para fornecer nutriente para a cianobactéria autotrófica, tá? No artigo, eles não dizem se é anabena ou se é nóstico. Como praticamente em cada guilda dessa fica 1 ou, no máximo, 5 filamentos, eu tenho a presunção que seja uma anabena, tá? Aqui uma foto de microscopia de epifluorescência. Eu comentei na semana passada que epifluorescência, por causa da clorofila A, quem tem clorofila A fica em vermelho. Então, aqui a gente tem os filamentos, né? Não dá para ver bem aqui, a individualização da célula, porque esse filamento ele pode passar para uma outra célula. A célula com cloroplasto, que é uma célula pequena, e a célula hialina, que é muito grande, e dentro dela o espaço formado pela morte do conteúdo citoplasmático vira uma guilda, onde as relações de produção de nitrogênio e fósforo, o nitrogênio passa para cá, daqui ele vai passar para a célula fotossintética na forma de amônia. De igual maneira, o CO2 passa para cá, para ajudar o processo de fotossíntese. E as outras bactérias e arqueia estão trabalhando tanto na questão de carboidratos, que recebe para particular, para passar o CO2 para cá, ou trabalhando também no auxílio da fixação de nitrogênio. Então, aqui dentro é um microcosmos. E a gente observa que nem todas as células hialinas vão apresentar cianobactérias. Dúvida? Tá, então vamos lá. Essa foto foi tirada ontem, para você ter noção. Um estagiário meu, ele tem um microscópio na casa dele, eu falei assim, vê se você acha aí um musgo e tira uma foto, porque já está seco, né? E aí ele foi lá, tirou, aqui é um filídeo, aquela estrutura que parece uma folhinha, tá? Aí o que acontece? Na extremidade do filídeo tem uma comunidade de cianobactérias. As cianobactérias são 2 gêneros que está aqui, vou mostrar para vocês logo depois, que também é uma prática que dá para a gente fazer. As cianobactérias
fixam nitrogênio, passam nitrogênio para a briófita, tá? Então, é muito comum a gente encontrar, se você for perto da sua casa, uma árvore que tiver uma briófita, você pega, coloca num copinho com um pouquinho de água, que você vai ver que fica uma estrutura como se fossem uns cabelinhos que crescem. Aí, detalhando no microscópio, quando a gente chega aqui, ó, eu vou ter um nócito, que é aqui pequenininho, que é esse que eu ampliei para vocês aqui, e eu vou ter uma citonema, que são essas filamentosas. Citonema tem falsa ramificação, tá? Tanto o nócito quanto a citonema tem um heterócito, aqui tem um heterócito da citonema, e aqui, ó, não sei se vai dar para ver, tem o heterócito do nócito. Então, eles estão fazendo, se a gente voltar no slide anterior, eles estão fazendo uma comunidade, um consórcio de cianobactéria heterocitada, que o nosso, quando está pequeno, ele recebe proteção da citonema. A citonema, como é muito alongada, à noite, todo orvalho que cai, ela se nutre de água e repassa essa água também para o musgo, e durante o dia, no início da manhã, ela faz fotossíntese, depois, quando tem muita perda de água, ela também pode entrar em estado de dormência. Então, nós vamos ter esses organismos, aqui já é a classe Bryopsida, que é a classe com maior número de espécies de musgo, né, que vão estar com esse processo de exossimbiose ou exobiose, vocês vão achar os dois termos, tá? Essa é uma outra foto também. Ontem eu comecei a vasculhar umas fotos de laboratório, de aula prática que eu tinha, e aí comecei a achar pouco, porque a maioria das minhas fotos estão lá na UFG. Isso aqui é Bryum, que é uma briófita muito pequenininha. Aí você tira aquela estrutura que parece uma folha, o filídeo, o filóide. Aí na extremidade, ó, tinha um nócito aqui, tá? Só esse nócito, não tinha outro simbionte, ok? Então, nesse Bryum, a gente consegue ver esse nócito. Aqui é Ficedens, que é uma outra briófita que a gente encontra em locais úmidos aqui de Goiânia, e a gente vai observar uma grande citonema enrolada no corpo dele, tá? Essa citonema, que é esse filamento aqui, ela se ramifica muito pouco, ao contrário da outra que se ramifica mais, que é também um organismo heterocitado, né? Então, a gente tira uma folhinha dessa, aqui no caso eu tirei um raminho, e aí, nesse raminho, ela estava toda embaralhada. Concluindo, as plantas avasculares são as primeiras a conquistar o ambiente terrestre. E, por causa da condição simples dela, as primeiras que foram os antócilos se consorciaram com cianobactérias e fungos para obtenção de nitrogênio. E porque as primeiras que foram os antócilos são dependentes do processo de fixação de nitrogênio pelo nócito. Ele não existe, todos os seus gêneros, se não tiver o nócito. Aí nós vamos ter as marcanciófitas, que são as hepáticas, que tem alguns grupos que apresentam desenvolvimento de ciano endosimbionte. E aí nós passamos para as briófitas, que são os musgos verdadeiros. Esqueci de falar uma coisa, depois eu vou botar isso até no slide. As briófitas não se consorciaram com os fungos. Elas dependem exclusivamente das cianobactérias. Elas não têm micorriza. Anthocerotófita e marcanciófita já tem micorriza, as duas, tá? Briófita não tem micorriza. A marcanciófita, principalmente, ela tem aquele consórcio do nócito, que mais o geossifo e mais a hepática, tá? Ela consegue equilibrar bem e fazer uma interação tripla no processo de simbiose. Anthocerotófita, evolutivamente, desenvolveu endossimbiose com o nócito e não vive sem seu simbionte. As briófitas, por não consorciar com os fungos micorrízicos, elas dependem da exossimbiose de variadas cianobactérias, principalmente nócito e citonema. A gente vai encontrar outros gêneros também, eu até tinha umas fotos práticas que a gente fez antes, mas ficaram todas lá no campus, né? Não tá aqui comigo.
E aí, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. As 3 questões avaliativas de hoje, assim que terminar a aula, eu estou enviando essa aula para vocês responderem, e daí a gente termina nossa aula, em que a gente abordou os antóceros, dependente de endossimbiose, as hepáticas, que têm algum processo de endossimbiose, e os musgos, que só desenvolveram exossimbiose, ou então aquelas guildas que aparecem nas esfagnopsidas, que ele aproveita o espaço das células mortas, e que alguns autores consideram aquilo endossimbiose, apesar que o espaço que desenvolve aquelas guildas está morto. Tá? Dúvidas? Dúvida? Sim, fale. Na prova de segunda cai até aqui, né? Até aqui, tá? Hoje a gente ficou de deixar um espaço que era para vocês tirarem dúvida de todo o conteúdo que foi dado até hoje. Então, vocês sabem dizer se vocês têm dúvida, quais são as dúvidas, tem algumas perguntas? Professora, eu tenho dúvida sobre a parede de vidro das diatomáceas. De vidro. Isso. Assim, quando teve o processo de endossimbiose formando os cloroplastos, eu não falei isso, mas o processo de formação de cloroplasto, ele vai formar, estimular a síntese de alguns componentes para formar as paredes protetoras dessas células, porque esses organismos, eles são muito predáveis na natureza. Então, a parede de celulose, a celulose não é tão endurecida, alguns têm parede de ferro, e as diatomáceas evoluíram de fazer síntese de sílica e repassar para a sua parede. Tá? A diatomácea marinha, como no mar a sílica é mais rara, a parede dela é mais fina. E as diatomáceas de água doce, a parede é mais espessa. Tanto que nas de água doce você não consegue quebrar essa parede. Se você botar numa centrífuga, quiser fazer o sonicar, que é um processo ultramicroscópico de bombardear processos físicos para quebrar, é muito difícil quebrar essa parede, tá? Entendi, professora. Obrigada. Porque é uma coisa que você sabe, quando as pessoas trazem água para a gente, aí você olha a água, eu sempre costumo brincar assim, estou contando a sua vida. Aí um dia o menino trouxe uma água cheia de diatomácea, eu falei, você pegou isso perto de um local que o pessoal extraía areia. Ele, como que a senhora sabe? Porque na medida que extrai areia, sobra muita sílica na água. E aí quem vai dominar ali vai ser diatomácea. Tá? Tendo sílica disponível, ela tem o seu componente de parede disponível. Qual outra dúvida? Professora, sobre a parte dos fungos, eu só fiquei assim, com uma dúvida se os processos de simbiose entre cianobactérias e fungos, eles podem ser divididos em, tipo, exobiose e endossimbiose, mas a endossimbiose tem aquela endocitobiose, que a gente pode explicar ela diferente. As cianobactérias, nos fungos em que ela se consorcia, que é nós vamos ter 2 processos de simbiose de fungo. O que forma líquen, tá? E o que forma vesícula. O que forma vesícula é o glomerumicotina, que é um fungo mais primitivo, que não tem células individualizadas, as suas hifas são cenocíticas, são aqueles, como se fosse, eu comparei, fiz uma análise comparativa com uma mangueira de água, né, como se fosse um tubo contínuo, e que em determinado ele forma uma grande vesícula para abrigar o nóstoque. Pelo fato de não ser uma célula, e pelo fato que dentro dessa vesícula ele desenvolve o simbiosoma, que é uma membrana que gruda na cianobactéria, tá? Então, às vezes, esse hormogônio se fragmenta em células, essa membrana, ela extrai substância de célula a célula. Quando se extrai substância de célula a célula, a gente fala que é endocitobiose, tá? Por quê? Porque a membrana, ela penetra dentro da célula. Mas ela não mata a célula, está em volta dos hormogônios e penetra.
No caso do líquen, o que vai acontecer? A hifa do líquen abraça, a hifa do fungo, desculpa, ela abraça a cianobactéria. E ela produz umas prolongações que se chamam austório, e esses austórios penetram, ultrapassam a parede da cianobactéria, penetram e fazem contato no citoplasma de cada célula dessa cianobactéria, endocitobiose, tá? Mas se você for ver na maioria dos livros, ele fala que o líquen é um processo de porque está dentro, no meio dos fungos, tá? Então, é por isso que tem esse processo. Não sei se fez me esclarecer. Sim ou não? Agora ajudou. Tá. Mais outra dúvida? Professora, com relação da diferença de cianolíquen tripartite e bipartite, não entendi muito bem. Tá. O bipartite é um cianolíquen que é feito de fungo e cianobactéria. São duas partes, por isso que fala que é bipartite, tá? O tripartite pode ser qualquer líquen, até os outros líquens que não é formado por cianobactéria. Por quê? Ele vai ter três partes. Ele vai ter o fungo, vai ter a cianobactéria e vai ter um cefalóide, que é uma estrutura, como o nome diz, oide, aparenta com céfalos, que é a cabeça, parece uma cabeça. Então, ele vai ter uma estrutura projetada para fora do corpo, formando como se fosse umas verrugas, tá? E essas verrugas ficam agrupadinhas. Então, esse líquen, ele tem três partes. Ele tem o fungo, ele tem a cianobactéria ou alga, tá? E ele tem uma estrutura que é formada quando há uma grande deficiência de nitrogênio, que são como se fossem projeções externas semelhantes a verrugas, que eles chamam de cefalóide. Se o líquen equilibrar a questão do nitrogênio dentro do corpo, esse cefalóide desaparece. Tem outros que esse cefalóide fica a vida inteira, tá? Então, bipartite, só tem um fungo e uma cianobactéria, pode ser em qualquer líquen, no caso que a gente viu aqui, cianolíquen. Tripartite, pode ser o fungo, a alga ou a cianobactéria, e uma terceira estrutura específica só para sustentar a cianobactéria fixadora de nitrogênio. Daí ele é tripartite. Compreendido? Sim, deu para entender. Tá. Outra pergunta? E outra seria com relação a que você falou lá das toxinas, aí você citou o curry, né? Como assim? Eu não entendi aquela parte. O curry indiano, eles pegam o líquen, moem e misturam junto com outros temperos, tá? Aí o que acontece? Eles nunca dizem que tipo de líquen eles pegam, mas a literatura coloca que a maioria dos líquens utilizados são líquens que não cianolíquens, mas tem um artigo que fala, quem garante que não é? Entendeu? Então, o curry verdadeiro, os líquens fazem parte do curry, porque o sabor do líquen, ele é apimentadinho, tá? Então, eles colocam isso para dar esse sabor mais apimentado, e junto com o açafrão que eles usam, para dar também uma coloração. Por isso que tem curry de várias cores. Quanto menos açafrão, é o líquen que dá a coloração. Agora, se é cianolíquen ou não, vai garantir que vai estar lá no meio do mato, sem nenhuma formação técnica, fazendo as suas temperos. E, geralmente, eu acho que não, porque senão já teria morrido algumas pessoas de comer curry, porque na Índia, né? Na Ásia, de modo geral, né? O pessoal come bastante. Mais alguma pergunta? Líquen, não, só um minutinho, líquen eu não falei nada não, mas tem uma aula só do que se faz com líquen nesse mundo. Muita coisa, até cerveja se faz com líquen. Mas só tá? O cianolíquen que é tóxico? Só até agora sim, porque eles começaram a estudar, porque no ambiente de aquático, as cianobactérias produzem muita toxina. Aí depois que teve esse boom da questão da toxina, por causa da morte aqui no Nordeste, Caruaru, dos doentes renais, se a gente observar, até 96, ninguém quase estudava toxina, né?
Aí, de 96 para cá, aumentou o número de artigos, o pessoal começou a estudar toxina em tudo quanto era cianobactéria. Aí alguém falou assim, vamos ver se os líquens produzem. E os líquens produziam 2 hepatotoxinas, bem violentas, né? Os cianolíquens. E aí eles começaram a detectar, e aí isso a gente vai para quem trabalha com cáscara de árvore, remover todo o resíduo, etc. Tá? Próxima pergunta. Obrigado. Professora, eu não entendi bem que seriam os propágulos da aula de hoje. É tipo uma estrutura de laboratório? Eu não entendi direito. Você já viu uma plantinha que eles chamam de dinheiro em penca? Não. Não. Já viu algumas plantinhas que a folha começa a brotar outras folhinhas? Já. Tá, isso é um propágulo. Propágulo é quando a planta forma uma miniatura dela mesma. É só cair no solo, ela vai germinar. Já tem a miniatura ali formada, tá? E aí, as hepáticas, os antóceros e principalmente as hepáticas, quando eles formam esses propágulos, já formam a miniatura da planta com seu nóstico amigo ali. Então, a planta só vai crescer e o nóstico também. Tá? E as gemas não têm formato de planta, é um agrupado de células. E esse agrupado de células, quando é eliminado com a planta, é eliminado com um hormogônio. Cada grupinho de célula leva um hormogônio. Entendido isso? Entendi, professora. Obrigada. Tá. Qual é a outra pergunta? A gente podia fazer um monte de prática, vocês vão ver, já viram assim, de algas eu tinha algumas lá da Antártica, aquele gino flagelado, cianobactérias é fácil da gente achar, assim, pelo menos Rhopalodia e Pinularia, ali no João Leite tem muita Rhopalodia, que dá para a gente ver com endosimbionte. Agora, essas hepáticas, esses musgos lá, a exceção dos antóceros, né? Mas as hepáticas a gente tem ali no campus da universidade, então e os musgos a gente tem tudo quanto é lugar por aí, né? Então, vou dar esse exercício para vocês, de quem achar um musguinho, hidrata ele, deixa 2 dias hidratando, tipo assim, hoje deixa até domingo, aí domingo com o celular, dá um zoom em cima dele e tira uma foto que você é capaz de visualizar, tá? Você não vai ver tão bem quanto essas fotos que a gente colocou aqui, porque é de microscópio. Mas você vê pelo menos os filamentozinhos, dá para ver, tá? Para vocês fazerem. Mais alguma dúvida? Professora, você podia disponibilizar essa aula, o link dela? Eu vou colocar agora, Pela manhã. Eu vou colocar agora. É porque a outra aula da semana passada, eu comecei a colocar muito texto de inglês dentro dela, aí eu trazia o texto do livro e fazia um resumo para vocês. Aí o PowerPoint estava assumindo que o texto era em inglês, eu escrevia em português, ele mudava, escrevia em português, ele mudava. Aí eu tive que dar uma melhorada nela, tá? Eu estou terminando aqui, só vou vir com umas vírgulas, negócio eu vou tirar, tipo assim, até 11 horas eu estou mandando para vocês essa aula de hoje. Vou mandar também o formulário com todas as questões. Eu observei ontem que deu 20 perguntas. Se você já foi respondendo automaticamente, é só colocar ali no Word, tá? Para a gente ir observando. E no final de semana, eu vou fazer as questões para vocês, e aí, segunda-feira, no horário da aula, vocês vão estar lá no SIGA respondendo essas questões, tá? Aí vai ser frequência, o questionário e as questões do SIGA, tudo dividido por 3. Entendido isso? Professora, eu cheguei um pouco tarde, mas essas questões vão ser das questões que você enviou? Não vão ser das questões que eu enviei. Essas questões que eu enviei é para você fazer um feedback das aulas. No final da aula, o que é mais importante que eu preciso saber nessa aula? Tem 3 questões, e se eu esquecer tudo, essas 3 questões eu não posso esquecer, tá? Mais ou menos 3 ou 4 questões, ou 2 por aula. Aí depois eu vou fazer alguns textos, tipo verdadeiro ou falso, tá? E aí, se você fez as questões,
Por isso que eu vou pedir para você entregar no período da tarde as suas questões, que você fica com elas para estudar e para se você faça as suas questões, e aí você já vai vendo as aulas, tá? Porque eu já falei, não tem nada em português. O aluno, de um modo geral, tem uma dificuldade muito grande de ler texto em inglês. Então, vocês vão ter que se fundamentar no que está nessas aulas. Tanto que eu estou fazendo um esforço de escrever bastante coisa nessas aulas, ok? Que é para vocês terem o máximo possível de informação. E eu mandei para vocês, quem lê inglês, né, o artigo do Higgins, que é um artigo mais completo que tem de endossimbiose atualmente, tem outros também, mas o do Higgins é bem completinho, tem quase tudo lá, apesar dele trabalhar só com organismos terrestres, tá? Também posso mandar o artigo do Adams, de 2012, para quem quiser ler. É claro que nesses artigos o pessoal viaja muito na bioquímica, na síntese, e eu estou fazendo uma coisa bastante superficial, tá? Então, saber quais são os grupos, com quem que ela se consorcia. A gente já viu que aquele nóstro, que é a coisa mais vagabunda que existe, você precisa dar um açúcarzinho, ele já vai enlouquecido para a planta que forneceu açúcar, né? Então, tem isso aí também. E a gente tem o gênero mais comum, que é o nóstro, que se consorcia com tudo, com fungo, com algas, com tudo, né? Que ele vai fazendo esse tipo de consórcio, né? Então, a gente precisa verticalizar nas funções da questão do nitrogênio também, que ela é muito importante. E vai ter um tempo? Vai ter um tempo? Tem tempo, eu vou dar, na realidade, a ideia é deixar um pouquinho mais do que o tempo de aula, tá? Para vocês pensarem, vocês têm, acho que, 2 chances para fazer essas perguntas. Você pode fazer pesquisa, consulta? Você vai estar em casa. Você faça como você quiser, né? E aí você vai ter um tempo, à medida que você responde, você tem 2 chances, né? Não gostei das... quero mudar a questão tal. Então, você volta lá e muda a sua questão tal, tá? Professor, então as perguntas que a gente está fazendo nas aulas é para mandar na segunda tarde. Sim. Lembra que vocês queriam me mandar logo? Eu falei, não, gente, vai respondendo, porque toda vez que você responde, você dá um retorno na aula, né? E aí, você, assim, como essa aula não tem prática, a minha prática para vocês seria o exercício de vocês irem respondendo gradativamente as perguntas. Tanto que esse tempo ele vai ser descontado no final, tá? No final, acho que tem 2 dias lá que não tem aula antes da última avaliação, tá? Já está programado isso. Que vocês vão ficar por conta de fazer são tempo que vocês gastaram respondendo pergunta, para fazer essa compensação. Tá bom? Entendi. Encaminha para a senhora pelo e-mail ou é pelo site? Por e-mail, tá? Vai estar tudo escrito lá no documento. Tá bom, obrigada. Tá? E eu vou pedir para vocês passarem para PDF. Por quê? Porque PDF não tem coisa de falar assim, o professor mexeu na minha resposta. Não, se eu tiver que mexer, eu vou corrigir, eu vou colocar a observação do lado daquele itemzinho de observação. Tá bom? Professora, qual Sim. lugar que a gente vai ter acesso a essas questões segunda-feira? Não, só um minutinho. Fala um pouquinho mais alto se o microfone está baixo. Qual lugar do SIGA que a gente vai clicar para ver as questões? Atividades. Você vai entrar em atividade, vai ter uma atividade que está lá. Como eu vou programar, ela só vai estar disponível segunda-feira, às 9 horas. Sim, obrigada. Tá? Se tem atividade, clica lá, aí vai aparecer as perguntas para vocês. Tá bom. Tá bom? Certinho. Vocês nunca fizeram coisa pelo SIGA? Eu nunca fiz, não. Em atividades. Entra lá, vai estar programado, aí você clica em cima. Tá? Eu vou botar sim ou não, porque é mais fácil para vocês. Ok? Para a gente fazer, porque a parte de redação você já está fazendo nesse material que eu passei para vocês. Ok? Ok, professora. Vão ser 10 perguntas só, vocês vão ter até meio-dia para responder, podendo fazer em 2 vezes. Tá? Qualquer coisa, eu vou estar online aqui.
Eu vou fazer um link, vou estar online, você não precisa entrar. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você só linkar, só esperar um pouco, como eu vou estar online, às vezes eu estou fazendo outro trabalho, aí eu vou ficar de vez em quando entrando, e aí eu aciono quem entrou, tá? Encerramos por hoje? Então tá, vou fazer a chamada. Depois eu volto isso aqui. Vai lá, Angélica Soares. Aqui. Deixa eu só dar um exemplo aqui com a Angélica. Por exemplo, ela vem em todas as aulas, ela tem 100% de frequência, ou seja, nota 10 na frequência. Então, ela já sai aqui com 10, tá? Vão ser 3 até 10, então você vai dividir o questionário que vai até 10 e o SIGA que vai até 10. Entendido isso, da frequência? Tá. Ana Luísa, Anne, essas acho que abandonaram. Érica, Gabriele. Tá aí, Gabriele? Não. Kelly, desculpa, Geice. Presente. Então, a Geice também já tem um 10. Giovana. Presente. Mesma coisa. Giovana Diniz, não tá. Gleisla. Presente. Mesma coisa, Gleisla. Janaílson, acho que desistiu. João Pedro. Aqui. João Pedro tem umas faltinhas, né, João Pedro? João Prudente. Presente. Também já tem um 10. O João Victor. Presente. Mesma coisa. A Joselane. Presente. Deve ter uns 9 e pouquinho. Eu tenho que fazer a proporção, tá? Juliana saiu. Lara Maria. Presente. Tá. Também tem que fazer proporção, Lara. Larissa. Presente. Larissa também tem um 10. Laura Lima. Laura Matias. Presente, professor. Qual Laura? Matias. Tá. Leandro. Você teve na aula passada, Laura? Estive, professora. Eu não anotei sua frequência. Tá, ok. Leandro Barbosa, Letícia, Maria Carolina. Presente, professora. Maria Carolina também já tem um 10. Marielle. Marielle? Não. Paulo Henrique. Presente. Paulo Henrique também vai na proporção do 9 em diante, tá? Rebeca. Renato. Presente. Renato também já tem um 10. O Thalisson. Presente. Também já tem um 10. Aline e Vinícius. Tá. Gente, um bom dia para vocês. Eu não entro muito naquele e-mail da UFG. Como eu estou assim, enlouquecida trabalhando por causa dessa volta, e hoje à tarde tem reunião a tarde inteira, segunda-feira tem reunião a tarde inteira, por causa desse negócio de vocês voltarem remotamente, que a gente está discutindo. Eu faço parte do NDE do Bacharelado de Biologia, então a gente está tendo muita reunião para tentar adequar a volta de vocês no 31 de agosto, né? Então, eu estou assim, às vezes eu não entro no e-mail, mas é porque eu estou trabalhando demais. Fale. Ontem, parece, não sei que dia que foi, que abriu as disciplinas, a matrícula, né? Para núcleo livre. Para a disciplina de inverno. Aí tem essa disciplina lá. Essas disciplinas, elas são outras ou é para preencher as vagas que já... Não, é porque quando a gente abriu esse núcleo livre, que a universidade solicitou, teve alguns professores que não enviaram no prazo. Aí, como existe no calendário da universidade, tem os cursos de verão e os cursos de inverno, eles recomendaram que elas fossem abertas para o curso de inverno,
para não ficar tipo assim, começou um dia 30, outro começou dia 10, entendeu? Aí eles vão abrir para funcionar como curso de inverno. Aí, tanto as disciplinas de núcleo livre, quanto as disciplinas de núcleo de inverno, dependendo da condição, por causa desse momento que a gente está de pandemia, votou-se no CONSUNE, no Conselho Universitário da UFG, foi até empatado, o voto de Minerva foi do professor Edivar, que elas podem ser transformadas em optativas, tá? Depois para vocês. Aí, porque, por exemplo, essa que eu estou dando aqui, ela não tem cara de núcleo livre, mas quando perguntaram, eu falei, é a disciplina que eu tenho, porque eu já dei para pós-graduação, eu estou fazendo uma redução para vocês nessa disciplina, ela já estava praticamente pronta. Eu falei, eu sei que tem cara de optativa, ela não tem cara de núcleo livre, né? Vamos na real, porque o núcleo livre tem que ser aquela coisa que interage, né, entre várias áreas, uma coisa multidisciplinar, por isso é que é livre, porque qualquer um pode fazer. Então, foi votado que isso poderia passar para optativas, tá? Então, depois, quando começar o semestre, o aluno que quiser pode pegar de inverno, e essa agora, esse núcleo livre, para passar para optativa ou não, ou deixar como núcleo livre, tá? Entendi. O semestre mesmo começa 31 de agosto, tá? Fale, quem perguntou aí. Um aluno no chat falando que está sem microfone. Quem está sem microfone? Rebeca. Rebeca. É que geralmente quando eu fecho a tela aqui, vejo. Tá bom, Rebeca, já coloquei sua frequência. Ok? Mais alguma dúvida? Eu sei que a gente está num momento muito complicado. Essa disciplina que eu adoraria estar fazendo prática com vocês, mas não está dando, porque eu dei com os meninos da pós e a gente fez bastante prática, né? Eu sei que tem condição de fazer prática. Quando eu coloquei lá, o meu departamento falou assim, mas como é que você vai dar essa disciplina, não sei o quê. Eu falei, não, tem condição de dar prática, mas tem condição de dá-la sem prática, né? E aí a gente vai andando, né? Mas eu peço para vocês, se vocês puderem, fazer aquela experiência de ir molhando o musgo para ver se vocês conseguem ver os filamentos cianobactéria neles, tá? Dá um zoom, coloca numa vasilhinha de manteiga, assim, antiga, né, daquelas de margarina, não é afogar, não, ir molhando aos pouquinhos, de maneira que ela fique o fundinho, assim, com um pouquinho de água, e deixar as cianobactérias crescerem, que aí elas vão crescer porque elas estão hidratadas. Aí vocês vão poder ver pelo menos os filamentozinhos dela, tá? Quem conseguir, fotografa e me manda, tá? Então tá, menino, um bom dia para vocês. Qualquer coisa, eu não estou olhando e-mail toda hora, mas eu olho, tá? Tchau. Tchau, bom dia. Bom dia.